Eu posso ter um casal, um com domicílio fiscal lá e um domicílio fiscal no Brasil, para evitar a bitributação, já que os Estados Unidos e o Brasil não têm acordo de não tributação, apenas compensação. É possível no casal ter domicílio fiscal lá e outro continuar no Brasil? Isso acontece bastante devido ao planejamento. Então, por exemplo, o marido é um empresário que não pode residir nos Estados Unidos permanentemente. E ele quer que a esposa e os filhos tenham segurança. Então, a esposa adquire um visto de residente e o marido fica com um visto de não residente. Então, ele não se qualifica como residente, pois não tem teste de presença e porque também não tem o green card, enquanto a esposa tem. Aí, dentro desse planejamento que a gente sempre usa, é o quê? Tudo aquilo que a esposa tinha no Brasil, a gente acaba transferindo para o marido, para que ela não seja tributada nos Estados Unidos, e toda a receita oferida no solo americano vai para a esposa, ao invés de para o marido, para que o marido não tenha que ser tributado nos Estados Unidos. Não são todas as pessoas que podem, né, cada um viver num lugar, mas existe a possibilidade, desde que a situação seja essa, que um tenha que ficar e o outro tem que ir para os Estados Unidos. Uma outra forma que eu acho assim bem interessante também é que muita gente vai para os Estados Unidos sem nunca ter ido, já com visto de imigrante. Você não sabe como é a vida lá, você não sabe se você vai se adaptar, você não sabe se seus filhos vão se adaptar com a escola. Então, eu acho que é sempre muito bom pensar também em talvez chegar nos Estados Unidos com um visto de não residente, por exemplo, o visto de estudante, que é muito comum entre os brasileiros, ele lhe isenta da residência fiscal por 5 anos. Então, você tem 5 anos para você decidir o que você vai fazer e depois aplicar para um visto de residente. Então, você conhece a cultura, as crianças se adaptam à escola, você começa a criar sua vida lá, e aí, realmente, se você gostou, você parte para um outro visto. Agora, aqueles que já estão decididos, né, então, já vão chegar nos Estados Unidos com um green card, então tem que se preparar antes de ir. Bacana. Inclusive, tem um cliente aqui no Brasil que a esposa dele é funcionária pública federal, é do Ministério do Trabalho, aposentada, e foram morar em Portugal, e ela não fez o domicílio fiscal, a saída do domicílio fiscal dela, ela mantém aqui, ela tributa aqui, e ele está com domicílio fiscal porque ele está empreendendo em Portugal. E aí, então, nesse caso, também se aplica a mesma coisa nos Estados Unidos, nessa condição que a gente falou agora. Exatamente. Em Portugal, eles têm algumas situações, os quais não existem nos Estados Unidos. Ele tem a residência não habitual. Então, depois que você se torna residente, você faz uma aplicação para se tornar residente não habitual e você tem isenções por um certo período. Então, para aquele marido, como você disse que está investindo lá, foi excelente a estratégia. Porque depois desse período que ele deixa de não ser residente habitual, ele começa a ser tributado como um português. E os tributos em Portugal também são bastante altos, uma média na pessoa física vai de 23% a 28%, e pode chegar a mais no caso daquelas pessoas que realmente trabalham lá, porque a maioria do brasileiro está indo para Portugal com visto de aposentado, o qual você só tem que declarar ou demonstrar que você tem uma receita de $40 mil anual e você pode se mudar para lá. Então, essa situação deixa, né, de uma certa forma, uma flexibilidade para que o brasileiro vá para lá, porque é muito simples demonstrar isso. E a maioria realmente não trabalha, porque os trabalhos em Portugal eles são muito mal remunerados, né? Então, o custo de vida é muito baixo, é um bom local para aqueles que têm receita, por exemplo, em real e querem se aposentar. Eu uso bastante para o planejamento para aqueles que vão se aposentar, porque você tem cidades em Portugal que você consegue viver com uma renda de 1.500 euros por mês, uma vida boa, com aluguel, com carro, com seguro de saúde, que lá é maravilhoso o seguro do sistema de saúde. E, então, até mesmo aquela pessoa que tem uma renda que considera baixa aqui no Brasil, consegue ter uma vida agradável e saudável lá.